Você pensa em fazer um doutorado, né? Quais são as vantagens, quais são os benefícios e também os desafios de fazer um curso de doutorado atualmente? Para falar um pouquinho sobre esse importante tema, o mundo acadêmico de hoje tem a felicidade de receber o professor Guilherme Giuliani. Professor, muito obrigado aí pela chance de conversar com você, pela gentileza de receber a gente aqui do mundo acadêmico. Oi, Vitor, eu que agradeço a oportunidade aí de estar falando com vocês sobre esse tema importante na formação, né, dos profissionais, que é chegar à obtenção do título de doutorado. Obrigado pelo convite. Imagino. Falar um pouquinho aqui do currículo, extenso currículo aqui do professor Guilherme. Ele é graduado em comunicação social, colega aqui de profissão, né, em relações públicas também, né. Além disso, ele tem outras 2 graduações, em administração e também ciências contábeis. Tem 3 especializações, uma em planejamento, implementação e gestão de EAD, outra em gestão estratégica de marketing e outra em gestão estratégica de negócio. Além disso, é mestre em administração pela Universidade FUMEC e, recentemente, obteve o título de doutor em administração pela Universidade Paulista, primeiro egresso do programa de pós-graduação em administração, do doutorado em administração da Universidade Paulista. Atualmente é coordenador e professor de graduação e pós-graduação, com mais de 15 anos de experiência acadêmica. Possui também vasta experiência e atuação, né, criação de material, tutoria, mediação de fóruns, entre outras atividades educacionais. Professor Guilherme, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Começa a nossa fala aqui de maneira mais geral, e talvez a dúvida que o pessoal mais tem no começo, né? Eu já fiz o mestrado, está em dúvida se faz o doutorado ou não, né? A pergunta que eu faço é: como é fazer um doutorado? Durante o processo de fazer o doutorado, né? Qual que é a experiência que você teve aí durante a realização do curso? Obrigado mais uma vez. Valeu, Vitor, mais uma vez também agradeço aí o convite. Bom, como você começa falando, né, essas pessoas que fizeram mestrado, fazer o doutorado, hoje a minha indicação é vai, né, o doutorado, muito mais do que abrir portas profissionais, do que dar a possibilidade de atuação acadêmica, ou até mesmo atuação em empresa, visto, né, que as nossas pesquisas de doutorado aí se aproximam cada vez mais das organizações, traz uma satisfação pessoal muito grande, não pelo título em si, né, mas pelo resultado que se gera de você ser muito especialista num assunto. Uhum. Né? O processo do doutorado em si seria muito infame da minha parte falar em algo muito simples, porque é algo que requer dedicação, né? E claro, isso vai partir de cada um, como você vai conduzir o seu processo, a sua organização para esse estudo, a sua disponibilidade, porque vai exigir, né? Não, a gente não está falando de um processo simples, né? Afinal, nós estamos falando de uma da maior titulação, efetivamente, acadêmica que alguém pode obter. Vai ter muita leitura, vai ter muito estudo, muita dedicação, e claro, vai no papel de cada um, o que a pessoa quer, né? Uhum. Eu mesmo, quando entrei no doutorado, a minha ideia, claro, o título, até pela minha atuação profissional predominantemente na academia, o título faz toda a diferença na minha carreira, mas eu queria ser especialista em algo. Eu queria falar, cara, eu entendo muito desse assunto. Uhum. E aí eu me dediquei ao máximo ao meu processo de doutoramento, nos trabalhos, nas disciplinas, o que faz automaticamente que seja um processo puxado, né? Confesso que, comparado a outros colegas que, né, fazendo doutoramento tiveram um peso maior, eu não senti esse peso todo. Eu consegui me organizar de uma maneira, né, para trabalhar, porque durante meu período de doutoramento eu não diminuí carga horária de trabalho, então eu continuei na coordenação da graduação, continuei lecionando em algumas pós-graduações, mas consegui me organizar de que forma, né? Alguns fins de semana eu ficava mais retido no estudo, tempos livres eu estava estudando meus artigos, meu material. Então você consegue conduzir de uma maneira organizada, de uma maneira eficiente. Você tem, claro, que ter uma dedicação, você tem que ter uma disponibilidade, saber que esse período aí de 3 a 4 anos, né, entre a qualificação e a defesa, muitas vezes você vai deixar de ter um pouco, sim, de vida social, digo, aos fins de semana, ninguém vai estar te trancando em lugar nenhum, mas muito de como cada um vai conduzir e o objetivo de cada um dentro desse processo, né? Eu busquei mesmo me dedicar ao máximo para sair com bons resultados, né? Acho que ao final eu consegui alcançar bons resultados dentro daquilo que me propus, mas vai da demanda de cada um, mas não é um processo
tão árduo e tão doloroso como algumas pessoas desenham. Mas, por outro lado, também não é um processo tão simples. Afinal, você está aí buscando, né, um conhecimento muito específico. Você vai, na prática, você acaba se tornando referência num assunto e você tem que fazer valer, né, tem que ser jus a essa referência que você se torna. Sim, sim. Na sua experiência em particular, Guilherme, quais foram aí os principais desafios que você enfrentou, né? Você já até citou alguns aí, né? Uma vida social, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, mas na sua experiência do doutorado, recentemente finalizado, o que você passou mais dificuldade para a pessoa entender aí o caminho a percorrer durante um doutorado? Vitor, eu tive 2 momentos que, por incrível que pareça, um desses momentos do desafio foi também um facilitador, né? Eu comecei meu processo de doutoramento durante a pandemia. Então, a gente tinha nossas aulas sincrônicas, sempre lembrando que não eram EADs, eram sincrônicas, então, ainda assim, tinha minha dedicação de estar conectado. Por um lado, facilita, por um lado, ajuda a questão da locomoção. A gente está aqui em São Paulo, então, o trânsito, essa correria. Mas, para mim, em particular, eu sou uma pessoa que eu gosto do contato. Então, eu gosto de estar na sala de aula com o professor, eu gosto de estar discutindo ali. Então, o que foi um benefício também foi um desafio no início. Eu tive que aprender a me concentrar. E é aquilo que eu acabei de falar, vai de cada um, né? Para me concentrar, ainda que durante as aulas eu estivesse sozinho em casa, eu entrava para dentro do meu escritório, eu fechava a porta, eu acendia a luz, ele era meu horário de aula, para que nada tirasse a minha atenção. Uhum. Esse foi um desafio mesmo, assim, nesse processo remoto, ainda que sincrônico, manter a concentração. E um outro desafio, que aí já foi mais na reta final, que independe um pouco do pesquisador, é a coleta de dados. Isso eu acho que para mim foi o maior desafio, porque eu fiz uma pesquisa primária em que eu precisava das pessoas participarem da minha pesquisa. Minha pesquisa foi um pouco extensa e a participação de pesquisa no Brasil de forma ampla não tem uma aderência muito grande, né? Então eu acho que foi essa parte eu posso classificar como um grande desafio, porque para eu dar continuidade na minha pesquisa, na minha análise de dados, eu precisava dos respondentes. Então eu tive que começar a catar gente e quase que implorar para as pessoas responderem essa pesquisa. Eu acho que, de verdade, foi o meu maior desafio durante todo o processo. Uhum. Porque após a coleta de dados, a análise ficou mais tranquila, o duro é ter esse número suficiente. Então, é até um desafio que não depende só do pesquisador, só do doutorando. Sim. A gente depende de participação externa nisso. Você tocou num aspecto que é fundamental, né, que pouca gente às vezes valoriza, né, que é o desafio de fato da coleta de dados, Exato. né, que é um aspecto bem complicado. A sua pesquisa foi quanto? Fala um pouquinho da sua pesquisa para a gente, qual foi a ideia geral, só para o público entender aqui, qual foi a sua tese? Então, como eu efetivamente atuo e me formei aí na área de estratégia e marketing, né, processos, estratégia e marketing, eu pesquisei sobre um conceito de varejo emergente aí, que é o Omnichannel, e fui entender um pouco do ponto de vista do consumidor, né, o que essas pessoas valorizam e têm medo nesse processo. Nessa valorização é a teoria do benefício percebido, esse medo é a teoria do risco percebido, e aí a gente desenvolveu um questionário em escala Likert, né, que é aquele questionário de concordância e discordância total. Foi uma pesquisa quantitativa, que a gente foi entender um pouco quais são os fatores que potencializam o uso da estratégia omnichannel e quais são os fatores que dificultam ou que afastam as pessoas da estratégia omnichannel. Né? E o fantástico da pesquisa, quando eu falo do doutorado, é porque no primeiro começo, quando você começa a ler as bibliografias, né, você pegar minha tese, eu tenho mais de 200 referências bibliográficas na minha tese, então volta até a nossa primeira pergunta, que é a disponibilidade e a dedicação que a gente precisa ter para ler, e é ler, é anotar, é tirar ali os insights que você vai precisar no seu texto, né, não é aquela leitura informativa, é uma leitura formativa e construtiva que vai suportar o que eu vou fazer ali na frente. Então, quando eu comecei a ler as pesquisas, que já na área, você tem aquela ideia, né, o que pode vir de resultado do meu, e aí você chega no final onde eu descubro que, por exemplo, os benefícios percebidos geram muito mais um impacto do que a percepção do risco. Isso é gratificante no doutorado, porque o quanto que as organizações vão poder utilizar isso, né? Quantas organizações estavam utilizando sua estratégia omnichannel, tentando mitigar riscos e deixando os benefícios em segundo plano. E aí eu faço uma pesquisa consolidada, uma pesquisa robusta para falar, não, ok que você tem que diminuir os riscos, né? Ninguém está disposto a submeter a risco, mas potencializa
os seus benefícios, que é isso que as pessoas buscam. Eu acho que, de forma geral, não só da minha pesquisa, de todas as pesquisas de doutorado, e mestrado em si também, acho que a pesquisa, a ciência de forma ampla, ela não está afastada do mundo organizacional, né? As pessoas têm uma tendência de achar, o doutorado, o mestrado só para quem busca carreira acadêmica. Isso é um mito absurdo, porque você está buscando uma titulação ok acadêmica, mas a sua pesquisa vai ser colocada em prática pelas organizações, né? Não se faz ciência sem a prática, mas a prática precisa vir da ciência, porque ali os ajustes, os acertos, as bases estão vindo da pesquisa. E aí, depois, em seguida, a gente coloca isso para a prática. Acho que isso é um prazer do doutorado indiscutível, de saber que, de alguma forma, você contribuiu para o sucesso das organizações com sua pesquisa. Muito bom, você entrou aí num aspecto que é fundamental, muita gente acaba associando o doutorado apenas à carreira acadêmica ou ao benefício da carreira acadêmica, e não é por aí, né? Você também tem a oportunidade, a sua pesquisa é um exemplo disso, de trazer implicações práticas, sugestões para o mundo da organização. Você trouxe aqui alguns exemplos que podem ser aplicados no contexto das empresas, né, e que intercala, né, essa boa associação que é urgente, necessária e tem sido feita entre a academia e o mundo empresarial, né? Não, isso é fundamental, né? Se a gente for sair um pouco da área da gestão, da nossa área, se você for entrar na área da saúde, você vai ver o seguinte: de onde vieram as vacinas da Covid? Das universidades, da academia, dos pesquisadores, né? Cura de doenças, novos modelos de gestão, impactos sociais, novos modelos de arquitetura e urbanismo, novas técnicas de comunicação. De onde está saindo tudo isso? Da academia. Uhum. Isso chega no mercado de uma forma mais consolidada porque alguém pesquisou isso, alguém pesquisou e foi confrontado por outros pesquisadores que chegaram num resultado mais compilado para falar, coloque em prática, a tendência é as coisas acontecerem agora, né? E não apenas numa pesquisa com dados primários, né, como a pesquisa de campo, se faz necessário muitas vezes você revisitar o que já está sendo feito, o que já foi discutido, o que já foi buscado, para que novas ideias surjam, né? Para que a gente saia de uma zona do mesmo na pesquisa e possa ir trazendo novo, porque senão a gente vai parar no tempo de forma ampla. E o mercado começa não, né? Já valoriza e já tem uma consolidação na nossa área de consultoria, de auditoria, uma valorização muito grande de profissionais com mestrado e doutorado, né? Pessoas que têm esse interesse, não tem interesse em lecionar, realmente lecionar é um desafio, estar na sala de aula é um desafio, mas já existem os programas de mestrado e doutorados profissionais que dão suporte para isso. Mas o erro hoje, eu acho, que é associar essas titulações de mestrado e doutorado ao mundo acadêmico apenas, né? É a necessidade da pesquisa para o mundo organizacional como um todo. Muito bom. Aliás, eu vou tomar a liberdade de colocar aqui na descrição desse vídeo o contato do professor Guilherme, se você me permite também aqui o acesso à sua tese para quem quiser também ler e conhecer um pouquinho mais da sua pesquisa, tá, Guilherme? Aliás, você publicou em 2024, recentemente, né, um artigo no Journal Internacional, né, no International Journal of Retail and Distribution Management, né, que é parte do resultado das reflexões da sua tese. Também vou colocar o link de acesso ao artigo aqui na descrição desse vídeo, se me permite. Fique à vontade, eu estou à disposição para esses bate-papos. Eu gosto bastante disso, acho que é através dessas trocas que a gente vai construindo aí a academia e a pesquisa. Aliás, a gente falou um pouquinho dos desafios, mas vamos falar agora do aspecto de outros benefícios que você já disse aqui também, né? Tem o benefício do conhecimento, tem o benefício da própria titulação, né? Quais outros benefícios que o aluno ele aprende durante o processo de doutorado aqui, para além dessas dimensões que você já destacou aqui para a gente? Vitor, eu vou transformar esses outros benefícios num único benefício que eu acho que é fundamental, que o mestrado, obviamente, te possibilita alguma coisa, mas isso é consolidado no doutorado, a capacidade do senso crítico. Né? Você está ali com uma série de dados e de informações que vêm de outras pesquisas, mais os seus dados, mais as suas pesquisas, né? O processo das aulas com os professores, uma banca avaliadora, você está num centro onde você se vê obrigado e necessário a formar o seu pensamento crítico. Né? Como eu falei no início, a partir daquele momento você, de alguma forma, é referência em algum assunto, e não existe discutir um assunto sem pensamento crítico.
né? É a impessoalidade da ciência, não é o que o Guilherme acha sobre o omnichannel, não é o que o Guilherme acha de risco e benefício percebido, mas é o que o pesquisador encontra de dados e como você vai transformar isso em conhecimento, né? Esse senso crítico de transformar a ciência em algo democrático, né? A academia tem que estar perto das pessoas, a linguagem da academia tem que ser compartilhada, o que se descobre numa pesquisa tem que ser compartilhado, tem que ser ensinado. Então, eu acho que de tudo que a gente aprende com o doutorado, né? Claro que o título é extremamente importante em qualquer carreira, né, num país em que a gente não tem um número expressivo de doutores, isso vai trazer uma diferença na sua carreira, isso vai trazer uma diferença no seu reconhecimento, mas essa capacidade de ter um senso crítico, e não adianta também você ter o título e não saber aplicar aquele conhecimento, aquela conduta, né? Eu preciso construir meu senso crítico sabendo que a partir do momento que eu estou saindo do doutorado, eu me torno um orientador, né, de outros que vão passar por ali, não efetivamente um orientador de um aluno, doutorado ou do mestrado, mas um orientador de conhecimento, né? Então você vai proferir uma palestra, você vai fazer um workshop, o seu senso crítico construído ao longo desse processo vai te dar a base, vai te dar o caminho para você ser o melhor naquilo. Agora, a construção desse senso crítico não é um processo fácil, né? Desconstruir aquilo que a gente acredita, desconstruir uma visão que a gente já tinha, para construir algo embasado, é desafiador consigo próprio. Então, quando você consegue construir, eu acho isso que é o maior benefício, né? A sua capacidade que você adquire de ler as coisas de uma forma mais crítica, de apontar melhorias, de ver o que está em evidência e enaltecer aquilo, eu acho que é a grande conquista ao final do programa. Muito bom, Guilherme. Queria mais uma vez agradecer aí a sua participação, a sua rica fala aqui durante a nossa conversa. Eu pedi 30 minutos, já até extrapolei, acho, aqui o nosso tempo de conversa inicial. Parabenizar aí pela sua trajetória, pela sua titulação recente também, pelos trabalhos já derivados aqui também da sua tese. Obrigado pela chance de conversar com você aqui no Mundo Acadêmico. Vitor, eu que agradeço o convite, né? Então, as pessoas que assistirem o vídeo, você falou que vai pôr meu contato aí, podem entrar em contato, não apenas pelo doutorado, mas pela experiência do mestrado, das especializações, né, da graduação, que eu estou ali na sala de aula e na coordenação. Se as pessoas precisarem, entrem em contato para a gente continuar construindo esse diálogo sobre o mundo acadêmico. Muito bom. Se você também adorou esse vídeo, eu peço a gentileza para você dar o like nesse vídeo. Isso ajuda aqui no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, compartilhe esse conteúdo. Outras pessoas, mestrandos ou pessoas que já pretendem fazer o doutorado, né, também se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.